Então. Obrigado, senador Sérgio Petecão, um digno presidente aqui da Comissão de Infraestrutura do Senado. Cumprimentar os colegas na mesa, Antônio Carlos Valente, Wilson Cardoso, cumprimentar Sua Excelência, o senador Walter Pinheiro, que está aqui presente. Senhoras e senhores, bom dia. Essa é uma oportunidade ímpar para que possamos, pelo menos, dar um pontapé inicial de discussão de temas tão importantes. Eu preparei minha apresentação, mas buscando aqui, senador, ter uma visão de futuro. Para isso, preparamos um estudo de caso, dentre muitos outros poderíamos ter, para olharmos o quanto de investimento precisamos e o que devemos fazer para que a gente consiga mudar o paradigma hoje de voz para dados e dados de alta velocidade. Então, algumas das informações que eu aqui trouxe, muitos dos colegas já apresentaram, passarei muito rapidamente. Então, como foi dito, um atual marco legal, que é a governança no setor de telecomunicações, a gente tem basicamente dois regimes, o regime público e o regime privado. O regime público já foi aqui colocado, só tem o STFC, que é o Serviço de Telefone Fixo Comutado, e aí tem as obrigações que é concessão, caráter de essencialidade, com a reversibilidade dos bens, continuidade, universalização, a fixação das obrigações, garantia do equilíbrio econômico-financeiro, e fixação e reajuste das tarifas. O regime privado é diferente, é por autorização e sob princípios constitucionais da atividade econômica, a liberdade e a regra. Os condicionamentos são vinculados ao proveito coletivo e acompanhamento de preços. Nós vamos ver nessa figurinha seguinte como isso, de uma forma ou de outra, desequilibrou um pouco o setor. Do lado esquerdo estão todos os serviços prestados no regime privado. O STFC é prestado nos dois regimes, no público e no privado. Aqui do lado esquerdo, no privado, além disso, tem o serviço móvel pessoal, que é o celular, o serviço de comunicação multimídia, com banda larga fixa, o SEAC, o serviço de TV por assinatura, o serviço móvel especializado, dentre outros, que é o TRANC, todos esses no regime privado. Como é mais flexível, do lado de cada balança, a gente vê que a balança é muito maior em termos de receita, quantidade, acesso, etc., de menos obrigações do que do outro lado. O STFC, que foi o mais importante no passado, colocado como concessão, no regime público, ele, ao longo do tempo, está se diminuindo em função até do marco legal que precisa ser discutido, olhando para o futuro, para que a gente possa voltar a equilibrar essas questões. Aqui alguns dos marcos importantes, o Valente já colocou alguns deles, eu queria destacar um dos pontos importantes que tem aqui, além de tudo que foi feito, foram licitações da terceira geração, permitiram levar o celular não só de banda larga, como também o celular voz para todos os municípios brasileiros. Os PGMUs que aconteceram ao longo do tempo permitiram universalizar o serviço de voz fixa. Os editais recentes do 4G, que vai permitir a gente levar mais velocidade para atender a esses mercados, inclusive as áreas rurais do Brasil. E, basicamente, a PGMC, que mudou muito, criamos um sistema na Anatel chamado SNOA. Esse sistema foi bancado pelas operadoras, facilita, então, a compra no atacado entre todos os operadores do Brasil. Da pequenininha que está lá no interior do Amazonas, vai ter acesso, poder comprar, vai saber os preços, os prazos de entrega dessas necessidades. E a regulamentação dos 700 MHz, devemos concluir agora, ainda em outubro. Em termos de evolução, aqui já foi colocado, então os números, hoje o Brasil tem da ordem de quase 45 milhões de STFC, o SMP com 268 milhões, o SMP banda larga 93 milhões, o SM, que é o banda larga, com quase 22 milhões, e o SEAC chegando a 17 milhões. A evolução futura, a previsibilidade é muito grande, nós pensamos e temos projetos desenvolvidos na Anatel que sinaliza que para 2018, por exemplo, no SMP vamos chegar a 1 bilhão de acessos. Então, o volume é significativo e, logicamente, os investimentos também deverão acompanhar. Já foi colocada a questão do ICMS, da ordem ali de quase 400 bilhões de reais. O Fistel, só o Fistel, da ordem de 54 bilhões arrecadado nesse período. E, de uma forma ou de outra, são recursos importantes para também o desenvolvimento na área social do país. Então, muito dessa arrecadação, ou seja, uma contribuição do setor de telecomunicações, que é outra forma de ver, ou seja, precisamos equilibrar, são exatamente esses valores que são arrecadados para que a gente consiga não só criar condições diretas da inclusão social digital via o serviço de telecomunicações, como também indireta de uma forma da arrecadação desses tributos. As concessionárias aí, o Valente também já fez uma
uma referência. Essa questão de telefonia tem perdido cada vez mais clientes para a competição, ou seja, autorizados, como mostra no gráfico que está ali, dos 45 milhões de usuários, elas hoje, em 2013, já estão chegando a quase 40% desse mercado. E a tendência é que a telefonia fixa, pelas condições que tem hoje do regime público, tem mais dificuldade no seu investimento. Precisamos realmente discutir essa questão para voltarmos a equilibrar e tirar, talvez, valor disso para investimento na banda larga no Brasil. Aí a tendência é que em 2017, pode até que aconteça antes, teremos muito mais autorizadas, que é o serviço de voz, hoje utilizando tecnologias do tipo VoIP, com muito mais facilidade e muito menos obrigações do que a telefonia convencional. E também, logicamente, os outros serviços que traz no bojo a banda larga, naturalmente, traz os outros serviços de VoIP, de valor agregado, de mensagem e tal, também, como o SMP, a própria banda larga, a TV por assinatura também, que compete com esse serviço universal. O investimento aqui já foi mostrado, eu trouxe só os investimentos nos últimos 10 anos para fazer uma comparação com um estudo de casos que a gente trouxe aqui para os próximos 10 anos. Então, o investimento total foi da ordem de 171 bilhões, ou seja, em torno de 17 bilhões anos, desde 2003 até 2012. E aí estão os investimentos tanto na rede fixa, da rede fixa só na banda larga fixa, que é o SM, e também o que foi investido na rede móvel. Como conclusão dessa evolução desses primeiros 15 anos, 16 anos de marco legal, conseguimos universalizar, o STFC está presente hoje em todo o território nacional, em toda a localidade, são de 64 mil localidades que temos o STFC presente. É presente também no acesso direto, na casa do cidadão, todos os locais acima de 100 habitantes. Mas essas regras no regime público decorrem do contexto da privatização. Na época nós tínhamos da ordem de 11 milhões de acessos, o Brasil não era atendido, e nós vimos os efeitos dessa convergência tecnológica e da evolução natural do setor, da busca e da evolução das tecnologias que utilizam o IP e o acesso à internet. Isso veio trazer, de alguma forma, desestímulo ao investimento no serviço básico, serviço universal, e nós temos agora uma oportunidade ímpar, estamos discutindo um novo contrato de concessão, que é a renovação para 2014, 2015, então, no momento correto de debater e olharmos o que fazer com esse serviço para o futuro. Os recursos do FUST praticamente não foram aplicados, foi muito pouco que aplicamos, hoje o FUST tem da ordem de quase 12 bilhões de reais. Conseguimos massificar o serviço de voz, ou seja, a voz está presente hoje em todos os 5.565 municípios, criaram mais 6, também vão chegar o SMP, também já em várias áreas rurais, a tendência é que vamos chegar em todas essas áreas rurais, a 30 quilômetros de todas as áreas urbanas dos municípios atuais até 2017. E a forte expansão hoje do SMP banda larga, como já foi demonstrado aqui pelos palestrantes que me antecederam, mostrando que o brasileiro está usando primeiro o SMP banda larga para depois chegar usando a banda larga fixa em casa. Então, mostra da importância desse serviço, ele também pode ser um serviço que possa levar a banda larga, de fato, também para as regiões mais distantes do país. Depende do modelo de negócio que viremos a fazer com a licitação, por exemplo, dos 700 MHz, assim como fizemos na licitação do 2,5 GB / 450 MHz. Definimos os conceitos de mercados, foi muito importante, relevante, PMS, para criar esse plano geral de metas de competição, mas a banda larga fixa cresceu, mas, entretanto, ainda está muito restrita à população de melhor poder aquisitivo e localizada em áreas de maior concentração urbana. O que precisamos fazer para esse futuro, que é aí o desafio do Brasil, não temos dúvida que temos que massificar a infraestrutura de banda larga. O que significa massificar a infraestrutura de banda larga? Como podemos exemplificar e qual é essa necessidade? Essa infraestrutura é composta de dois segmentos muito importantes. Um nós chamamos redes de acesso, que trata-se da extensão da transmissão de banda larga até o usuário final, ou até o domicílio, a empresa, ou as pessoas, por meio do serviço móvel pessoal, banda larga de alta velocidade. E a rede de transporte, que é o núcleo disso, que trata da infraestrutura de transmissão de longa distância, que inclui o backbone, ou o núcleo de alta, que é o núcleo de alta capacidade de transmissão da rede, e o backhaul, ou infraestrutura de conexão até esse backbone aos pontos de concentração da rede de acesso. O Brasil nós conseguimos desenvolver e ter hoje da ordem de quase 4 mil operadores de serviço
comunicação multimídia, mas a grande dificuldade de todos esses operadores é ter acesso a essa rede de transporte, porque não só pela sua capacidade, que hoje não é suficiente para atender, como ela está distante no backhaul desses pequenos provedores e de pequenos prestadores de serviço de comunicação multimídia, que são prestadores do serviço nesses pequenos municípios de banda larga e também do próprio SMP, quando necessita interiorizar e levar a banda larga móvel. Então, como resolver essa questão? Como é que eu clico? Você dá para clicar aqui dá para você clicar lá naquela setinha do lado, lá embaixo? Aqui é só uma forma de exemplificar. Ali está o backbone nacional, que é esse de altíssima velocidade, de ordem de pentabits por segundo, até muito mais. Nós precisamos do backhaul, que é para interligar todas essas cidades que hoje não estão interligadas a esse backbone, e ele está interligado ao backbone internacional. Ou seja, basicamente, tanto pelo Atlântico como pelo Pacífico, nós estamos concentrados e todo esse tráfego vai para os Estados Unidos, porque hoje a governança da internet é assim, e tem centralizado todo o tráfego que é de forma centralizada e não distribuída. É a mesma coisa também para chegar nos acessos móveis. Então, você tem os acessos móveis nas cidades e tem os acessos fixos também que compõem essa estrutura. Então, nós precisamos de rede de acesso e de rede de backbone e backhaul. Você pode clicar de volta? Nessa sequência, os desafios, evoluir o arcabouço regulatório, ou seja, o que devemos fazer para minimizar, neutralizar a expansão hoje do STFC, do regime público ou não no regime público, como fazer, como criar novas condições para ampliar também aí a capilaridade do backhaul, ou seja, para estender para todos os municípios brasileiros, e também ampliar a capacidade desse backbone para atender a essa demanda. Temos que acelerar a velocidade média, que hoje está na ordem de 2.2, 2.4 megabits por segundo. Precisamos chegar nessa velocidade que o mundo hoje usa, que é uma média muito maior que o mundo que eu estou comparando, não no mundo geral, mas no mundo desenvolvido, que é da ordem de 10 megabits por segundo. Precisamos massificar as conexões de alta capacidade, principalmente nas empresas que dependem disso. Garantir essa interatividade plena e transparência da natureza da informação, qualidade plena e entrega das velocidades que foram contratadas. Desenvolvemos sistemas na Anatel para que isso possa ser medido pelo usuário na sua residência, com características que ele vai saber nas pesquisas que nós estamos desenvolvendo se a velocidade que ele contratou realmente é a velocidade que ele está recebendo. Foi criada uma estrutura também muito grande, quase que inédita no mundo, para que a gente possa medir tanto a qualidade da banda larga móvel quanto a banda larga fixa. Os ganhos são muitos, como já foram mostrados, econômicos, ou seja, 10% do acesso vai de 0,1% a 1,4% de aumento no PIB no ano. Se você dobra a velocidade de conexão, você aumenta em 0,3% do PIB. As consequências também sociais são enormes, que é o aumento da taxa de emprego, como foi demonstrado aqui, inclusão digital, acesso ao serviço de sociedade da informação, da educação não se fala. Hoje, com o Plano Nacional da Educação, nós conseguimos levar com velocidade de 2 megabits por segundo, gratuita para 64 mil escolas urbanas no Brasil todo, mas precisamos melhorar cada vez mais os indicadores sobre a educação com os novos tablets que estão sendo comprados para atender esse programa. Pesquisa e desenvolvimento é fundamental, que você crescer, você também ter no Brasil, como fizemos isso em todas as nossas licitações, um crescimento da nossa indústria com tecnologia nacional. Bom, como é que está a situação hoje, então, dessas redes de acesso de banda larga para a gente chegar no exemplo, no modelo, no estudo de caso que eu aqui trago para debate. O acesso residencial e comercial, no fixo, nós temos hoje esses 22 milhões de acessos. Ele pode ser com fio ou sem fio, a velocidade média está em torno de 2.2, 2.4. Está disponível em todos os municípios brasileiros. A cobertura urbana de localidade sede, que é muito pouco ainda. O acesso pessoal com serviço móvel tem em torno de 94 milhões de acessos. Acesso é móvel, sem fio, velocidade média em torno de 600 kb por segundo, então ainda é baixa. Está disponível em 3.124 municípios brasileiros e a cobertura da localidade sede. Em termos de backbone e backhaul, a situação do Brasil está aí. Nós temos 5.565 municípios, está aí para o norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, vou falar do total. Dos municípios hoje que tem fibra chegando no município, para dar vazão às comunicações daqueles municípios, nós temos 2.631, 47%. Mas temos ainda 2.934 municípios, que é 53%, sem fibra. Desses, muitos não vão ter fibra, talvez uns 200, mas vão ter a possibilidade de ter acesso backbone via satélite, que tem novas tecnologias do tipo 3B ou 3B,
que atende como verdadeiras fibras óticas, que está sendo hoje implantado no Brasil, principalmente na região norte e região nordeste. Então, a gente tem visão que é possível chegarmos e atendermos com o backbone, ampliando o backbone e ampliando também a capilaridade do backhaul para esses 2.934 municípios. Bom, a estratégia para massificar essa infraestrutura, que eu trago como já um estudo de caso, que a gente poderia estar pensando, estamos discutindo hoje na Anatel, também no governo, e quem traz no Senado para discutir. Primeiro, acelerar a oferta de redes de transporte, backbone e backhaul em todos os municípios. Acelerar a oferta de redes de acesso, fixa, banda larga, em municípios de maior população. Porque levar hoje o fixo para municípios pequenos, por todas as empresas, o investimento seria muito alto, para levarmos a velocidade de até, por exemplo, 100 megabits por segundo, que é com tecnologias híbridas, né, de fibra ótica e também par metálico. A gente entende que, se fizermos um corte para a população acima de 30 mil habitantes, podemos levar o fixo. E para baixo de 30 mil habitantes, já levar o móvel. Com o móvel, com a nova licitação dos 700, podemos chegar com velocidade de até 25 megabits por segundo. Com 25 megabits por segundo, já é uma velocidade razoavelmente boa para atender a demanda dessas cidades. E se viabilizarmos o backbone e o backhaul, nós vamos ter muitos prestadores de serviço de comunicação multimídia nesse município, que já tem hoje, estão fibrando esse município, você ter acesso ao quê? A essa estrada, a essa infraestrutura, para que os POPs ficam mais próximos cada vez mais desses pontos remotos do Brasil e viabilizar também o investimento em todas essas cidades. E, por último, acelerar a oferta da banda larga nas áreas rurais e localidades remotas, como fizemos agora com a licitação do 2.5, 450 MHz. O que o mundo tem feito, como aqui foi colocado? Quais são as experiências internacionais que podemos olhar e ver o que foi feito por eles? Todos eles tiveram planos nacionais. Aí eu estou dando um exemplo só do rede de acesso. Todos fizeram não só na rede de acesso, como fizeram também nos backbones e backhaul. Os Estados Unidos, backbone e backhaul, investiu da ordem de 250 bilhões de dólares para que isso pudesse acontecer e fibrar todos os municípios, interligar todos os municípios americanos. Mas aí a Austrália, por exemplo, no período 2009-2017, propondo levar fibra para a última milha, velocidade de até 100 megabits por segundo, em 90% dos domicílios. E o Estado bancou um investimento de 38 bilhões de dólares. Criou uma estatal e disse que depois de 5 anos a estatal seria privatizada. Na Alemanha, um período menor, 2009-2014, banda larga universal, ou seja, seria fixa e móvel, velocidade de até 50 megabits por segundo, 75% do domicílio, 49 bilhões de reais também como financiamento público, para que as empresas, num leilão reverso, licitação reversa, pudesse aquela que oferecesse a melhor proposta ter acesso ao empréstimo e, com isso, viabilizar o atendimento dessa banda larga. A Coreia do Sul é mais arrojada, que é 1 gigabit por segundo, está muito além dos outros países, também muito menor, e com isso também 100% dos domicílios com um investimento de 25 bilhões de dólares. Nova Zelândia, menor, ou seja, até 100 megabits por segundo, mas 75% dos municípios, 1,35 bilhões, mais parceria público-privada. O Reino Unido, no período 2009-2017, também com até 100 megabits por segundo, já utilizando a tecnologia mista de fibra com par trançado ou cabo coaxial, e aí 75% dos municípios com 50 bilhões de dólares, que foi o financiamento feito. Aquele número, mais ou menos, que aqui o Wilson mostrou para a União Europeia, de 250 bilhões para todos aqueles países. Isso aconteceu também em Portugal, em todos os outros, nós trouxemos esse. E o Brasil? O Brasil, nós estamos trazendo um estudo de caso para debatermos aqui, e debatermos com a sociedade, principalmente agora, nesse ano, discussão da renovação dos contratos de concessão, para esse horizonte de quase 10 anos. Também, como na Alemanha, estamos pensando em banda larga universal, porque o Brasil, como é grande, não dá para pensar só em banda larga fixa. E chegarmos só a 100 megabits por segundo via fixa, mas podemos chegar também a 25 megabits por segundo, utilizando a tecnologia móvel do SMP na tecnologia LTE, tanto no 2,5 GB quanto no 700 MHz, que é a próxima licitação. E a ideia é chegar a 90% desses domicílios também em negócio. Quanto de bilhões vão precisar? Esse é o trabalho que a gente fez, trazer aqui para o Congresso ver que bilhões seriam esses e quais seriam as formas e as fontes de financiamento para atingirmos esses bilhões. Logicamente, temos que ter, nesse estudo de caso, a rede de acesso, que cobertura não vamos precisar e que investimento para esse estudo de caso nós estamos trabalhando. E a rede de transporte, a cobertura também, o nível de investimento para esse backbone e backhaul nacional. Se olharmos a estrutura brasileira hoje, nós temos aí
para 1.073 municípios com mais de 30 mil habitantes. Representa 75,7% da população brasileira. Todos eles dispõem de rede de transporte de fibra ótica. Nos centros urbanos, as redes de acesso fixas têm maior velocidade, mas na periferia as velocidades já são bem menores. Com as redes de acesso móvel LTE 4G, até 10 megabits por segundo, nos grandes centros, será implantada até 2017, em regime de competição. E nós temos hoje, da ordem, por isso que é importante essa discussão, acima de 30 mil habitantes, nós temos 1.000 municípios hoje somente terão acesso à tecnologia LTE 4G em 700 MHz, só depois do desligamento analógico, ou seja, só que depois que encerrar o processo de transição do analógico para o digital, vamos poder pensar nesses municípios ter tecnologia LTE nos 700 MHz. Por isso que a gente acha importante esse corte aí, para ter acesso à banda larga fixa acima dos municípios de 30 mil habitantes, que é o estudo de caso que a gente traz aqui. No caso do móvel, que a gente pensa levar um móvel primeiro para as cidades menores, em função daqueles 1.000 municípios lá que não vai ser possível usar os 700 MHz, nesse período, vai demorar um pouco, mas nós temos 4.492 municípios com menos de 30 mil habitantes, representa 24% da população brasileira. 2.500 desses municípios não dispõem da rede de transporte ótico. Precisamos, então, construí-la. A oferta de rede de acesso fixas de muito menor velocidade, que é aquela 1 megabits por segundo, ou um pouquinho mais. Nós temos 2.393 municípios hoje ainda sem 3G. E o prazo para levar o 3G para esse município, por isso precisa também do backbone, do backhaul, é 2019. A licitação da faixa de 700 MHz pode permitir rápida cobertura e oferta de acesso de alta capacidade, até 25 megabits por segundo. Como? Para esses municípios abaixo de 30 mil habitantes, nós podemos deixar uma única operadora utilizando os 40 mais 40 MHz que vão estar em licitação. Então, teria uma única operadora com esse volume de capacidade em megahertz, ela pode, então, chegar a 25 megabits por segundo sozinha, logicamente, em RAN sharing, carregando as demais. Então, nos municípios menores, não podemos chegar, que hoje só tem 1 megabit por segundo, um pouco mais fixo, chegar já com o móvel, com velocidade muito maior, com velocidades mais altas. E depois, já um trabalho nos acima de 30 mil, levando também o móvel, no 2,5 GB, também velocidade de 10 megabits por segundo, mas também levando também o fixo. No caso da população rural, hoje são 29,5 milhões, 15% da população, na época lá do PNAD, de 195 milhões. A oferta é restrita a acesso de menor capacidade nas áreas rurais, é só via satélite ou rádio. Nós temos uma demanda enorme na Anatel para cobrir todas as áreas locais, as áreas rurais do Brasil, com serviço móvel, que é a população que é móvel, seja ele via satélite ou via rádio. Local do rural com menor de 30 quilômetros da localidade sede, terá redes de acesso banda larga com a frequência de 450 MHz ou qualquer outra que a operadora venha querer utilizar. Talvez a própria 700 MHz na nova licitação, uma outra que ela tem hoje. Nós estamos levando já para essas áreas rurais, agora para 2015, velocidade de 256 kbps por segundo, com mobilidade, e velocidades de 1 megabit por segundo para 2017. A licitação, então, da faixa de 700 pode melhorar a velocidade de acesso também da rede de acesso para essas áreas mais carentes. E já surgiram também novas tecnologias de rede de transporte e acesso via satélite. Como eu dei exemplo, no transporte, o sistema O3B, que está sendo lançado no Brasil, para a região norte e nordeste, difícil acesso para você construir fibras óticas naqueles locais, você vai ter verdadeiras fibras via satélite de 1 gigabit por segundo, interligando aqueles municípios que hoje não pode, com backhaul até o backbone da cidade, que ali tem um POP. E também já vão ter, a partir de 2015, acesso pela banda KA, que são velocidade de 20 megabits por segundo, ou seja, em todo o território nacional, com preços bastante competitivos também, é uma alternativa para as áreas rurais. Aí, como exemplo do estudo de caso nas redes de acesso, imaginando que a gente comece com essa cobertura aí, em 2013, já tem hoje em torno de 20%, mas chegando lá em 2021 a 90% dos domicílios, e aí mesclando o FTTH, ou seja, fibra em casa com a fibra próximo da casa, com o FTTC no armário, saindo de 1% lá da fibra em casa para chegar a 70% em 2021 e a outra saindo de 99% a 30%. Nos vários cenários, que investimento precisaríamos? Se for 100% de FTTC, para os municípios, nós estamos imaginando, não é acima de 30 mil habitantes, seria da ordem de 47 bilhões de reais de investimento.
Se for o mix, que é o mais tradicional, o mais utilizado no mundo, nós precisaríamos aí de 91 bilhões de reais para atendermos com a banda larga fixa exclusivamente, no acesso. E nesses percentuais que a gente aí demonstrou. Se quisermos levar a banda larga móvel, nesses percentuais de cobertura, porque hoje nós chegamos a praticamente os 3.200 municípios com 3G, e chegaremos até o final do ano no 4G com 100 municípios, com essa penetração para chegar lá em 2019, que é aí o período um pouco menor, nos 5.565 municípios com 3G e pelo menos 3.200 com 4G, naquela velocidade que a gente falou lá, de até 25 megabits por segundo. Os investimentos é da ordem de 40 bilhões e vem de onde? Vem das licitações, das que já ocorreram, do 1.9, 2.1 GHz, da licitação do 4G, do 2,5, 450, mais a nova licitação que virá dos 700 MHz. Então, daí nós tiramos de onde ter a possibilidade desse atendimento do móvel, que é uma grande alternativa, pois nós imaginamos muito bem, até que a gente limpe a faixa completamente nos centros, naqueles 1.000 municípios, a gente pode ter o 4G nessas cidades menores, já com velocidade significativamente boa. Em termos do backbone, a cobertura, vamos imaginar que a gente alcance 90% daqueles municípios com fibra ótica, e levaríamos, então, fibra ótica no backhaul para 2.478 novos municípios e ampliando também a capacidade das fibras nos backbones. A quantidade de municípios para ampliar a fibra no backbone, 2.530, precisaríamos da ordem de 13 bilhões de reais. E sem fibra, mais 26. Então, para completar e termos o backhaul, backbone no Brasil, não precisar de mais aí da ordem de 39 bilhões de reais. Bom, de onde pode vir essas fontes de financiamento? Primeiro, o recurso das próprias prestadoras, uma forma que a gente faz das obrigações. Todas elas têm. A outra, na atualização regulatória. Precisamos discutir realmente a revisão das metas do PGMU, temos que discutir isso agora. Precisamos colocar mais terminais de uso público no Brasil. Precisamos de ampliar a capacidade do backhaul, precisamos de ter mais telefonia fixa ou podemos pensar em substituir isso. É possível também rever o regime de prestação, sair do público para o privado. Imagina, por exemplo, se nós saímos do regime público no STFC local. Isso tem um valor hoje ainda significativo, da ordem de 50 bilhões de reais. E esses 50 bilhões de reais poderiam ser trocados para fazer, por exemplo, o backbone aí, em regime público, que é da ordem de 40 bilhões de reais. Ainda seria possível, mesmo mantendo o backbone público, utilizar o recurso do FURST, por exemplo, da ordem de 12 bilhões. Então, de repente, precisamos discutir essas questões, eu acho que o Congresso aqui é uma caixa de ressonância importante para debater essa questão, discutir e mostrar que temos que ter uma visão de futuro. A outra virá, então, das estações, das RFs, aqueles 40 bilhões, e também, por que não, falarmos em alguns pontos do próprio financiamento público. Esse financiamento público é feito de várias formas. Uma, via a própria licitação, nas contrapartidas, ao invés do Estado receber o dinheiro pelo pagamento da autorização da radiofrequência, e é convertido em obrigações e contrapartidas. Para finalizar, então, a conclusão, se fizermos esse estudo de caso, para ter ideia, não vamos precisar de investimento aí na rede de transporte de 39 bilhões, na rede de acesso fixo 91 e na rede de acesso móvel 40. Estamos falando de 10 anos, basicamente os mesmos 170 bilhões que foram investidos nos últimos 10 anos para ter a infraestrutura que a gente tem hoje de voz e dados que o Brasil tem. É importante, tem viabilidade, eu acho que temos de debruçar sobre isso, porque isso resultará em, pelo menos, um acréscimo estimado de 1% ao ano no PIB. Nós precisamos de crescer e ter desenvolvimento. Isso promoverá a inclusão digital, acesso de todos os brasileiros nas suas casas e de forma pessoal a essa tecnologia, ao desenvolvimento pessoal de cada um e também, não só nessa área, nas áreas de educação, etc., e também a inclusão social em decorrência disso, de empregos, etc. E uma questão mais importante é desenvolver a indústria e a tecnologia nacional. Então, trouxe para debate para ter ideia dos números e que temos que debruçar e discutir aqui nesta casa, também em todos os fóruns, como viabilizar uma alternativa para termos backbone, backhaul e massificação da banda larga fixa e móvel no Brasil.